Hi guys, Jonas here. Here we are again to learn something about our minds. Muita gente começa a estudar inglês, começa a estudar outros idiomas, começa a estudar até outras coisas que não tem nada a ver com o idioma, sem preparar a mente. A mente está dormente, tem que acordar do nada sem saber, como segue em tiroteio, sem saber o que é que está acontecendo e conseguir absorver coisas que a princípio são coisas alienígenas. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui para meio que acordar algumas habilidades que a gente talvez tenha, mas estão dormentes, ou que a gente nunca tenha nem iniciado a treinar na nossa vida, ok? Antes de mais nada, se você gosta desses vídeos, deixa aqui sua curtida, compartilha com seus amigos, porque muita gente precisa saber dessas coisas, tá certo? Agradeço já por assistir. O que acontece é que sempre se diz, crianças são gênias, crianças têm muitas habilidades. E aí, quando a pessoa vai ficando velha, vai perdendo. Será que isso é verdade? Parcialmente sim. Agora, tem um problema grande, a gente sempre é treinado a memorizar apenas. A gente vai para a escola, o professor passa uma matéria, a gente precisa decorar aquelas coisas para fazer uma prova. Ninguém ensina a gente como estudar. Peraí, como é que você estuda? Você se senta, lê, aí você para, conversa consigo mesmo, dizendo, olha, você entendeu esse ponto? Como é que você pode interpretar isso? Nós podemos interpretar dessa forma. Sim, tudo bem, dessa forma é correto, mas aquele outro autor interpreta daquela outra forma. A gente nunca para pensar em realmente como é que a gente pode discutir ideias na nossa cabeça para fazer com que elas se tornem lógicas e a gente consiga se lembrar, não porque ela simplesmente foi enfiada numa gaveta na nossa cabeça, mas sim porque a gente conseguiu fazer com que aquilo fizesse sentido e de alguma forma ter alguma aproximação com a nossa vida, certo? A maioria das pessoas cai nessa daqui, por isso que eu tenho esse posterzinho. A gente tem que usar a cabeça da gente, a gente tem que usar nosso cérebro a nosso favor e não simplesmente ser um papagaio, enfiar coisas no nosso HD e depois não saber usar, não ter o programa certo para usar aquilo, certo? Então, uma das habilidades que a gente perde normalmente quando tem criança, porque a gente deixa de usar, é pensar com imaginação, pensar visualmente, imaginar o cheiro da coisa, imaginar o som da coisa e não simplesmente pensar em palavras. Eu já tive alunos que diziam que quando pensavam numa ideia, pensavam nas letras passando na cabeça. Sei que isso não é a maioria das pessoas, mas tem gente que é tão voltada para esse lado de estudo, de escrita, de memorização, que as pessoas perderam a conexão com a realidade, com a imaginação, com a visão, e simplesmente elas imaginam palavras. Essas pessoas normalmente têm muita, mas muita dificuldade em aprender outro idioma. Já pessoas que usam muito a imaginação têm mais facilidade. Sabe por quê? Porque quando vocês olham para uma coisa como essa daqui, vocês não traduzem para outro idioma. Quando vocês eram crianças, vocês não traduziram de bebenês para português para poder entender o que isso aqui é. Não. Isso aqui, você escutava as pessoas falando cartão, não. Aqueles sons não faziam sentido. Mas ao longo do tempo você começou a entender cartão. Nem sabia da escrita. Por quê? Porque uma criança não nasce aprendendo a escrever nada, nem a ler nada. A criança simplesmente sabe que isso aqui é cartão. E quando uma pessoa fala cartão, vem a imagem de um cartão que ficou na cabeça dela. Do mesmo jeito, nomes de animais, nomes de coisas e depois disso, conceitos. Então, quando eu penso na palavra love no inglês, eu não penso em uma palavra no português. Eu imagino diretamente a foto de uma família. Faz sentido? Porque para mim, essa é a ideia de love. Aquelas pessoas. Love. Quando eu penso na expressão fall in love, eu não penso em família. Eu penso num menino ou numa menina e um monte de coraçãozinho assim voando em cima da cabeça. Para mim, vem uma imagem. Eu penso como uma criança. E é isso que eu acho. Eu realmente digo eu acho, porque tem gente que pode dizer que eu estou errado. Mas é isso que eu acho que fez possível eu aprender inglês sozinho. Por quê? Porque eu sei que as palavras têm um sentido visual. As palavras têm um sentido de olfato. Quando eu penso foot smell, eu não penso em uma palavra no português, porque no português nós temos uma palavra para isso. No inglês, normalmente não. Eles usam
duas palavras, alguma outra coisa. Claro que pode ser dito de várias formas diferentes, mas eu já imagino, já sei como é que é essa sensação na minha cabeça. Então essa palavra me traz uma sensação. Então na hora que uma pessoa fala aquilo, a sensação já vem automaticamente. Não precisa ter a situação, meu cérebro procurar a palavra no português para depois me trazer a situação. Não. Eu escuto e já vem para a situação. Eu leio a palavra e eu já sinto a ideia. Isso faz com que você seja mais fluente, que o inglês seja mais fluido. Por quê? Porque não existe nada bloqueando. Simplesmente as ideias passam. Essa é a maior habilidade, a habilidade mais importante que você precisa ter. Traduzir as coisas do inglês para imaginação, para imagens, para cheiros, para a sensação de toque. Você tem que fazer com que essas palavras tenham um sentido e não simplesmente uma tradução, porque o caminho da tradução é muito mais longo e aí faz com que você se perca quando uma pessoa está falando de forma rápida, certo? No próprio português, a grande maioria das pessoas imagina, mas quando vai estudar inglês, acha que tem que estudar inglês como estudou geografia, história, matemática, como matéria de escola. E aí fala o português de um jeito, mas fala o inglês de outro. Percebe? Então a gente tem que falar o inglês assim como a gente normalmente pensa em português. Como? Imaginando coisas. A gente imagina a ideia e aquelas palavras automaticamente vêm pra gente. Por quê? Porque a gente já ouviu tanto e a gente já vem falando tanto na nossa vida que isso vira automático. A segunda habilidade é automatizar. Mas só se automatiza alguma coisa quando se repete muito, assim como dirigir um carro, andar de bicicleta, o próprio andar com as pernas. A gente não pensa, peraí, meu pé tem que virar para cima e aí eu baixo a minha coxa para baixo para dar um passo. Não, eu não faço isso. Quando a gente vai dar um passo, o cérebro já faz aquilo automático. Por quê? Porque no começo, quando a gente era bebê, estava aprendendo a andar, aquilo era super difícil. A gente tinha que aprender a controlar os músculos. Depois a memória muscular vem e faz aquilo automaticamente. Talvez esse seja o ponto que atrapalha 70% das pessoas que querem aprender um outro idioma. Pensam demais em regras e fórmulas e coisas do tipo e não sentem uma coisa que é repetida várias vezes. Ah, então quer dizer que eu tenho que sentar em casa e ficar decorando coisa, batendo cabeça para decorar. Não. Sua decoreba, entre aspas, pode ser orgânica. Com os meus alunos, eu faço isso. De tanto bater papo sobre diferentes assuntos, o aluno não sabe construir aquela frase, mas aí eu ajudo. Aí o aluno constrói uma vez, depois eu tenho que ajudar de novo, ajudar umas 3, 4, 5 vezes até o aluno se lembrar da forma correta e usar. Então o idioma não é uma coisa que você aprende uma fórmula e você sabe usar. Não, idioma é alguma coisa que você pratica, se esquece, pratica, se esquece, pratica, se esquece, pratica, se esquece, mas depois se lembra. Depois começa a lembrar lentamente e finalmente se acostuma e aquilo fica natural. Certo? Então essas duas coisas são extremamente importantes. A habilidade de conectar ideias à visão, à audição, a cheiro, a sensações, certo? Um carro não é, quer dizer, um car não é carro, não. Car, você já imagina a coisa diretamente para não traduzir para o português. Se bem que, como eu falei no vídeo anterior, car, carro, as duas palavras são latinas. Então, a diferença é que no português é masculina, se coloca um O no final, e no inglês ela é neutra, não tem O nem A, essa coisa de masculino e feminino para objetos. As duas palavras, então, na verdade, são a mesma coisa. Para essas palavras, tradução ou identificação da origem funciona, mas não vai dizer que bird é passarinho. Isso vai fazer com que sua cabeça, na hora da conversa rápida, demore a pensar o que é. Você tem que pensar bird e uma imagem aparecer na sua cabeça automaticamente. Então treinem essa habilidade mental. Uma outra coisa é de associar ideias. Só para finalizar. Não sei se vocês conhecem um joguinho chamado 4 fotos, 4 imagens, uma palavra. Existem 4 fotos. Uma cobra, um barquinho. Que palavra é essa? Ah, meu Deus, não tem nada a ver uma cobra com um barco. O que tem a ver? Tem, a cobra dá o bote. Aquilo ali não é um barco, é um bote. Então, esse tipo de habilidade de você usar sua esperteza para captar ideias e ter uma palavra que você já conhece, você conseguir associar com uma ideia que aparentemente não tem nada a ver, mas quando você pensa um pouquinho mais, você conecta, ajuda muito.
Outra habilidade que eu treino bastante com os meus alunos em aulas online. Fazer com que eles, antes de eu explicar, percebam por si mesmos. Eu digo, olha, essa palavra aqui, você já conhece em outro contexto. Tente associar, tente me explicar por que essa palavra está sendo usada aqui e ela funciona. No começo, é uma dificuldade enorme para todo mundo. Foi para mim também. Mas ao longo do tempo, quando você se acostuma, você não precisa mais parar para perguntar I'm sorry, repeat please, I don't understand this. Ou você não precisa ir ao dicionário o tempo todo. Você consegue simplesmente captar a ideia e aprender palavras novas sem precisar consultar nada, ok? E essa coisa de, não, mas eu quero ter 100% de certeza, não existe nem em português. Palavras são fluidas, significados são fluidos. Pessoas usam a mesma palavra em regiões diferentes para significar coisas um pouquinho diferentes da outra, certo? Então, se vocês gostaram desse vídeo, mais uma vez, agradeço já a curtida, agradeço por terem assistido, and see you guys on the next video. Bye!